Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Tem uma plantinha aqui que eu tô apoiando. Para isso. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nossa aula vai falar sobre um tema muito polêmico, que é capitalismo e socialismo, né? Na realidade... Opa, peraí, eu não comecei a apresentação. Isso. Boa, garoto. Bom, nossa aula de hoje é sobre capitalismo e socialismo. E um pouquinho a mais, na verdade, bem pouco. Essa aula vai ser bem curta, eu tentei deixar bem resumido, porque esse é um tema que você tem que estudar em história e sociologia, né? Principalmente socialismo, porque se eu contar tudo do socialismo, você não vai ver aula de história, então faz sentido. E o capitalismo também, entenda-se, essa aula não está tratando exatamente de teoria capitalista, porque de fato existem teóricos de modelos capitalistas, porém não é essa a ideia. A ideia é, no geral, comparar as duas coisas de igual para igual e principalmente no que existiu, né? Que foi o socialismo e o capitalismo da Guerra Fria, não tanto o socialismo que muita gente talvez gostaria que tivesse existido, né? E vamos começar com o socialismo, que sem dúvida nenhuma é mais empolgante. Eu acho que ele chama muitas pessoas para o lado dele, ele comove, né? Algo que comove a gente. A gente não, né? As pessoas. E por isso a gente vai começar por ele que é mais legal, né? Inclusive eu queria perguntar se você já foi para Cuba. E se você não foi para Cuba hoje, vai para Cuba. Se alguém já te mandou ir para Cuba, ou inclusive está tendo manifestações em Cuba, que também é bem discutível, né? É até engraçado, interessante ver a discussão no Brasil, mas é triste a situação do país. Porque as pessoas não moram em Cuba e querem debater sobre isso, mas enfim, não é o caso. Bom, qual que é a ideia do socialismo? Aqui em tópicos. Os trabalhadores vão controlar os meios de produção. Por quê? Porque a burguesia explora os trabalhadores. Ou seja, a propriedade, em vez de ser os meios de produção, em vez de estar na mão da propriedade privada, vai estar na mão da sociedade pública, no caso de um bem público ou estatal, que não é igual. Isso é interessante, né? Que é muito... Não é, o público não necessariamente ele é estatal. Teoricamente, devia ser público, devia ser para o povo. Só que na maior parte das vezes o que a gente acaba vendo é que fica na mão da burocracia estatal, em vez de ficar na mão das pessoas, da população. E o fator principal do socialismo, sem dúvida nenhuma, é a redistribuição de renda. Talvez o fator mais assim popular do socialismo seja justamente a redistribuição de renda, que teoricamente tornaria a vida das pessoas mais digna. As pessoas elas teriam um trabalho, um salário realmente suficiente para atender às necessidades delas, e a produção ela é destinada não só pelo lucro, mas sim para satisfazer as necessidades pessoais, as sociais, na verdade, do coletivo. Ou seja, em vez de você trabalhar numa fábrica que vai ter o dono da fábrica que vai ganhar, sei lá, pegar todo o lucro e te paga um salário mínimo e ele ganha, sei lá, 100 mil por mês e você ganha 1.000, nesse caso todo mundo ganharia 5, digamos. Essa é a ideia teórica do negócio. E um fator interessante é que, pensando no lado mais teórico, principalmente na questão de Marx mesmo, do Marx, né, o Marx, é, é que o comunismo e o socialismo eles andam juntos, mas não são iguais, tá? O socialismo é uma etapa para alcançar o comunismo. E o que tem nessa etapa de tão diferente é a ditadura do proletariado. No comunismo, já meio que não haveria necessidade da existência de Estado. As coisas já funcionariam de maneira perfeita. E até lá a gente precisaria desse Estado forte para organizar, para preparar a sociedade para o comunismo. De maneira bem resumida, seria isso. Então, esses partidos que a gente vê, Partido Comunista, ou no caso
internacional, o PCC, que é o Partido Comunista Chinês, ou os partidos dos trabalhadores da Coreia do Norte, que também se diz comunista, mas na realidade não é comunismo, seria mais próximo do socialismo. Inclusive, é quase que unanimidade que nunca houve nenhum país comunista de fato, e muitos questionam até a existência de países de fato socialistas, tendo em vista que todos os países, todos sem exceção, se mergulharam numa ditadura sanguinária, numa ditadura cruel, é, que no final criou uma elite da burocracia estatal que substituiu uma elite burguesa por uma elite do funcionalismo público. No caso, você pega, por exemplo, na Coreia do Norte não tem, de fato, não tem empresários, não mentira, pior que tem também, tem menos, mas eles começaram a abrir. Mas teoricamente não era para ter burgueses. Porém, as pessoas que são da alta cúpula do exército ou do governo têm coisas que só tem em países capitalistas, ou seja, o privilégio do país socialista é ser um rico capitalista. Então, nunca houve de fato um país socialista de fato. E mesmo em países assim menos radicais como Cuba, por exemplo, o que a gente viu foi uma ditadura sanguinária, uma ditadura no geral. Não tem como dizer que Cuba é democrático, por exemplo. Inclusive tem muitas manifestações lá. E esse é o que aconteceu. Infelizmente, nunca houve, né, nenhum país de fato socialista. Houve tentativas, né? A União Soviética foi uma tentativa, foi durante muito tempo dividir o mundo e naquele momento realmente havia uma possibilidade, né, de um domínio maior, de um predomínio do socialismo, que o bloco socialista, né, ele chegou a dominar mais de 30% do território do planeta. Talvez uma boa parte da população, tendo em vista que China era socialista, é socialista e aliados. Por exemplo, países como Angola nunca foram socialistas, de fato, mas eram aliados ali do bloco socialista, né? E até o livro, né, o Mayombe, ele tem esse jogo um pouco traz essa informação da revolução, né, em Angola. E aquilo lá que eu estava falando, em ambos a ideia é a propriedade coletiva. Mas no comunismo o Estado perde o sentido. Enquanto que no socialismo a propriedade coletiva e estatal, ela está muito junta. E talvez por isso que não tenha dado certo, talvez faltou justamente corrigir essa parte no socialismo. E vai de opinião de cada um. Já a ideia do que seria o capitalismo, o que é engraçado é que existem teóricos capitalistas. Porém, bom, existem teóricos capitalistas? Existem. Porém, quando a gente estuda a definição de capitalismo nessa aula, não é muito a parte teórica, é a parte mais prática. Por exemplo, na ideia de Adam Smith, você pega até o keynesianismo, enfim, que são capitalistas. Keynes não é, hoje é relacionado muito à esquerda, mas não é de esquerda. E é nítido, né, que a gente o capitalismo teoricamente também no liberalismo, enfim, não seria o capitalismo que é também de fato. Essa contradição, ao mesmo tempo que a gente fala que o socialismo ele é utópico, que nunca existiu de fato, se você pegar o liberalismo total, puro, também nunca existiu de fato. Os Estados Unidos é um país capitalista que acho que é um dos que mais intervém na economia, o Estado, né? E a partir de 2008, então, essa onda, né, mais estatal, muito presente. E afinal, o que defende o capitalismo? O capitalismo mais assim, né, real, já meio que é a visão que existe. Economia de mercado, ou seja, lei da oferta e da procura. Propriedade privada, lucro, lucro acima de tudo e o lucro acima de todos. É a questão das classes sociais. No capitalismo a gente vive uma sociedade de classes
que têm uma mobilidade social, mesmo que seja difícil, mas existem. Por exemplo, a classe pode ser essa separação tradicional de A, B, C, D, E, F, G, sei lá. No caso vai até a classe A, B, C, D, E. Mas ao mesmo tempo que existe uma mobilidade social. Uma pessoa pode nascer rica e ficar pobre, assim como uma pessoa pode nascer pobre e ficar rica. E o capitalismo é muito interessante porque a gente divide ele em fases. E qual a primeira fase do capitalismo? Se você for pensar que capitalismo é troca de bens e serviços, é moeda, então desde a antiguidade seria capitalismo. Mas a gente começa o capitalismo no capitalismo comercial, que é na época das grandes navegações, no século XVI, principalmente no século XVI, até o século XVII e XVIII. A partir disso, a gente entra no capitalismo industrial, que é aquele capitalismo que começa com a Revolução Industrial na Inglaterra, e a partir daí se desenvolve enormemente, né? E até da origem, ele é o. Na realidade, são quase que uma geração. É como se o capitalismo comercial fosse o pai do capitalismo industrial e vice-versa, do industrial do financeiro. Por quê? No capitalismo comercial, a forma de governo, digamos assim, era o absolutismo. O absolutismo monárquico, né, que a gente viveu, ele foi muito importante. Ele ajudou muito a burguesia a se tornar mais rica. Porque facilitou, era uma moeda única no país todo, as fronteiras eram melhores, mais definidas, ou seja, para os burgueses, suas transações, seus movimentos dentro das nações era muito importante. Então, o Estado Nacional ele foi muito importante. E por isso a importância do absolutismo no fortalecimento do capitalismo comercial. E sem o dinheiro do capitalismo comercial, sem dúvida não ia ter o embrião do capitalismo industrial, que começou na Inglaterra, que era onde tinha mais capital na época, e uma série de fatores que deram o próximo passo. No caso do inglês, a gente pode colocar a farta mão de obra, que houve na Inglaterra um momento onde as pessoas saíram do campo e foram para as cidades, muito por pressão do governo, que tomou terras basicamente, e ao mesmo tempo obrigar as pessoas a terem trabalho. Ou seja, tinha muitas pessoas querendo trabalhar e aceitariam qualquer coisa, e muito capital e um desenvolvimento mesmo intelectual na época também. E esse primórdio da indústria, dos conglomerados, criou na fase do capitalismo financeiro, o capitalismo monopolista, porque é quando surgem os grandes monopólios. Um dos grandes monopólios que a gente pode dar de exemplo é a Standard Oil Company. Era a empresa do John D. Rockefeller, que foi na época o homem mais rico, né? Ele seria hoje muito mais rico que esses Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk. Ele foi muito rico. Ele seria quase um trilionário hoje, em valores atuais. E nessa crise, depois do capitalismo financeiro, vai surgir, na verdade, assim, vai surgir essas formas do pensamento econômico. No caso, o liberalismo, né, no industrial, o neoliberalismo, e durante. Na verdade, aqui está meio confuso, porque assim, se a gente for pegar, o mundo ele foi liberal, entre aspas, seguiu esse preceito, até praticamente a crise de 29. A partir daí surge a ideia do keynesianismo, que foi muito importante até no New Deal, que foi o programa do Franklin Roosevelt para a reconstrução dos Estados Unidos no pós-crise. E o keynesianismo ele queria esse capitalismo regrado pelo Estado, que foi, no momento, muito importante também para o mundo. E depois, na crise do keynesianismo, que começa já o Estado ficar muito inchado, já não está mais legal, surge a ideia do neoliberalismo, que é teoricamente o que a gente vive até hoje, predominantemente, mas desde a crise de 2008 já começa a haver mais críticas. Ele não é mais aquela grande euforia que foi, né? Para muitos, para a esquerda, principalmente, nunca foi uma euforia o neoliberalismo. E como comparar então? Até é legal a gente colocar os dois símbolos vermelhos, né? Que é o McDonald's e o comunismo. Interessante.
Então vamos lá, a parte importante. No socialismo a gente tem a economia planificada, isto é como se o Estado controlasse tudo através de planos, ela é uma coisa que está tudo no mesmo nível. O Estado está por cima de tudo, enfim, é algo. Basicamente seria isso. Até procuraria uma definição melhor. Já no capitalismo é o livre mercado, que as, a pessoa é livre para vender, trabalhar, enfim, teoricamente também, né? No socialismo a gente tem a propriedade estatal, enquanto no capitalismo a propriedade privada. Isso, claro, é mais pensando em meios de produção, ou seja, fábricas, bancos, indústrias, e não muitas vezes na sua casa, por exemplo. Não quer dizer que no socialismo, então, se alguém ficar sem casa, eu tenho que dar minha casa para a pessoa. Não é isso, né? É importante frisar essa questão também no socialismo. Enquanto a gente tem o trabalho assalariado, esse trabalho que o patrão paga, meio de mercado também. No socialismo a gente tem a ideia da distribuição de renda e do foco não ser no lucro e sim nos bens da sociedade. Em um a gente tem a ausência de classes sociais, outro a gente tem a ideia do proletariado e da burguesia. Estão mandando mensagem para mim, mas não liga não, apaga. Bom, a primeira pergunta é, dentre os principais teóricos do socialismo científico, podemos destacar, o que a gente pode destacar? Karl Marx e Friedrich Engels. Por quê? O socialismo teve duas vertentes. Bom, é que por ser uma estrela socialista ficou um pentagrama do diabo, mas tudo bem. Então a gente pega primeiramente o socialismo utópico. A letra tá bem zoada. E o científico. Ficou ruim, tá. Enfim. Tem o utópico e tem o científico. No socialismo utópico, ele não foi assim tão teórico, era uma coisa mais. Foi o primórdio. A gente pode destacar aqui nenhum deles eram. O mais famoso é o Robert Owen e o Fourier. É uma ideia também. Aqueles que procuravam mais, na verdade, uma sociedade que fosse mais qualidade de vida. Não era uma teoria tão forte. Era mais algo, por exemplo, vilas industriais, proporcionar qualidade de vida para os trabalhadores. Era mais essa a intenção. Não era tanto. Não havia a teoria igual teve no científico com Marx e Engels. Agora eu vou para isso. E a pergunta 2 é uma pergunta de capitalismo, é bem fácil também. A economia de mercado prega a total liberdade de seus participantes. Para tá fluxo. Para o fluxo de trocas de mercadorias e o mínimo de intervenção estatal. Nesse modelo, a lei fundamental que deve regular toda a economia é a lei da oferta e da procura. Ou seja, o qual é a sua vontade de vender e com a sua vontade de comprar. De quem vende e quem compra. Isso vai ditar os preços. Meio que isso é a espinha do capitalismo, né? Bom, lei do mais forte não faz sentido nesse caso, que é falando de troca de mercadorias, tá? Talvez nesse caso, definição de salários, pode-se pensar em algo do gênero, mas não é isso que não tem nada disso. Lei trabalhista não tem nada a ver e lei do retorno deixa pro recalque do povo. Então, é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado. Desculpa se eu talvez tenha. Não sei se eu me exaltei também. Mas, no geral, muito obrigado aí pela aula. Beijos.